Eu fiz um exemplo muito simples, né, de um fluxograma de utilização do Arduino. Só para falar sobre a linguagem de programação, que esse é o segundo processo, depois que você monta o algoritmo, é transformar esse algoritmo em uma linguagem de programação. A linguagem de programação do Arduino é uma DSL, né? É uma linguagem de domínio específico baseada em C++. Vocês vão ver muito na internet a questão de o Arduino é uma linguagem C, C++, é uma linguagem Wing. Não, ele é uma linguagem, tá, que tem um domínio específico, tem uma função específica que é controlar o Arduino, mas ele é baseado em C, C++. Então todos os códigos, para aqueles que já sabem o que eu estou falando, todos os códigos que você tem em programação para a linguagem C e para a linguagem C++ vai funcionar no Arduino. Beleza? Nesse exemplo aqui, eu coloquei o exemplo do piscar o LED. No decorrer do curso, nós vamos saber todos esses comandos. Mas, por questões didáticas, eu coloquei aqui para vocês verem como eu represento o meu fluxograma e como eu transporto ele para o meu código. Então aqui, o meu início, eu falo qual que é o meu processo. É o processo de piscar o LED. Então, o meu processo aqui embaixo, vocês já estão vendo o resultado final dele. A primeira coisa que eu vou fazer é inicializar o meu Arduino. O próximo passo é ligar o LED. Depois eu vou esperar um tempo, vou ter um atraso, e vou desligar o LED e esperar outro tempo. Esperei o tempo específico, volto o processo e continuo ele totalmente de novo. Eu fico num chamado loop. Então, esse processo infinito de ir e voltar de forma infinita, nós chamamos de loop. Transportando isso para o código, eu tenho duas funções. Nós vamos entender muito bem elas lá para frente. Mas eu tenho aqui a função setup e a função loop. A função setup ela vai ser executada só uma vez no Arduino. E essa uma vez é onde a gente faz a inicialização dos nossos códigos. Tá? A próxima função não precisa se atentar aqui no resto do programa, onde tem int LED, isso aqui nós vamos saber mais para frente. O que é isso? Já de antemão falando, isso aqui é uma variável. A próxima função é a função loop. E por que loop? Porque ela vai ficar executando toda hora. Então, toda hora o código vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Por isso que tem no meu fluxograma essa seta voltando no processo. Então, eu faço o ligar o LED, espero, nesse caso, um segundo, vou desligar o LED e vou esperar outro segundo. E isso vai ficar eternamente sendo executado. Tá? Vocês vão ver que nós vamos fazer diversos algoritmos e vamos transportar ele para o código do Arduino. Para que a gente possa desenvolver os fluxogramas, eu já vou dar os fluxogramas pronto para vocês. Né? Os exercícios que iremos fazer, pode não ser necessário fazer o fluxograma, mas eu indico você fazer para que você possa se acostumar, para que você possa seguir um passo correto de desenvolvimento de dispositivo, de desenvolvimento de soluções de forma profissional. É dessa forma que funciona de forma profissional. Então, você tem alguns símbolos desse fluxograma. Existem diversos outros, mas para o que nós vamos utilizar em relação ao Arduino, esses símbolos já são suficientes para a gente fazer todo tipo de algoritmo. O primeiro é aquele de terminação ou inicialização. Ele representa o início ou o fim de um programa. Quando representa o início, deve conter o nome da rotina que representa. Vocês viram que no meu caso aqui, ele foi chamado de piscar LED. O retângulo, ele representa uma ação a ser executada. Então, como vocês podem ver aqui, a ação a ser executada é a inicialização. A outra é ligar o LED. Já esse símbolo aqui, ele mostra a subrotina. É a operação separada do fluxo principal do programa. Nós vamos entender isso porque quando eu faço digital write ou delay, esse processo ele vai fazer com que
você entre numa função e depois essa função vai ser executado algum comando. Tá? O próximo símbolo é um símbolo de decisão, onde permite que o desvio do programa de acordo com a condição testada. Esse símbolo aqui, ele representa o C. Se você quer fazer alguma coisa ou se você quer fazer outra coisa. O próximo símbolo é o símbolo de conexão. É o símbolo onde você conecta as setas de direção, que são essas setas que informam a direção e execução do programa. Tá? Então, a partir desses símbolos do fluxograma, você consegue desenvolver um fluxograma para a solução do problema que, consequentemente, nós vamos passar para a linguagem de programação do Arduino. O software de utilização para geração do fluxograma é o IED, é o que eu utilizo aqui. E para você fazer o download dele, eu vou deixar embaixo o link para você fazer o download, mas o processo ele é bem simples. Você vai no link, eu coloquei o link aqui, ó, e vai te abrir a tela do site da empresa. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Só um pouquinho. E aí esse site da WWorks, você consegue fazer o download do IED a partir do menu lateral aqui, ó. IED, você clica aqui, tá? E ele vai te dar a opção de download. Clicando em download, você vai fazer o download da aplicação. No meu caso, eu estou usando o Windows, então você clica no Windows e faz o download. Né? Ele pede para você aceitar. Você dá um aceito e download IED. E ele vai te dar a opção de fazer o download do IED. A instalação ela é bem simples, tá? É uma instalação do Nash Finish. Você só vai avançar e vai concluir a instalação. E quando você tiver com o software instalado, deixa eu abrir ele aqui, a primeira tela que ele vai abrir, só um pouquinho, a primeira tela que ele vai abrir é a opção se você quer criar um novo projeto, um novo documento. Então assim, ó, essa é a tela que ele vai abrir, tá? Você vai dar um new documento. Do lado direito ele tem as opções, a paleta de opções para você escolher os símbolos a serem utilizados. Ele tem diversos outros símbolos para utilização de diversas outras coisas. Mas nós vamos usar aqui, ó, a paleta Flowchart. Nessa paleta eu tenho todos os símbolos para fazer os fluxogramas. Para utilizar elas, eu clico e arrasto. Então, ó, clico e arrasto. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Clico e arrasto. Para me inscrever dentro dele, eu clico em cima dele e aperto o botão F2. Então, ou F2, ou... Deixa eu ver aqui, ó. Ou você vem em Edit Label. Então, se você clicar em cima e dar um F2, ele já vai permitir você colocar o nome. Então, vou colocar aqui, início. Dou um Enter. Tá lá. Aqui, F2, teste 01. E aqui a condição certo. E uma pergunta, o F2 de novo, né? Certo. Para que eu possa fazer a ligação desses blocos, eu vou clicar em cima, né? Deixar pressionado o botão direito do mouse e arrastar até onde eu quero conectar. Então, faço a mesma coisa com o de baixo. Clico, deixo pressionado e arrasto até o ponto onde eu quero conectar. Vou colocar aqui, ó. Em vez de eu colocar esse aqui, ó, se eu clicar nele e apertar Del, eu apago. Né? Vou pegar um outro componente aqui para fazer a conexão das setas. Eu geralmente diminuo o tamanho dessa conexão para ficar melhor. Conecto. Conecto. Agora eu quero conectar lá na bolinha, lá no círculo pequeno. Eu clico,
né? Solto. Tá vendo que na hora que eu soltei ele ainda continua com a seta. Clico de novo. E aí eu vou até onde eu quero. Vocês viram que ficou torto, né? Se eu clicar na quina, ele me permite ajustar. Então eu tenho o meu fluxograma montado. Tá? É bem tranquilo usar o software. Tá? Vocês podem salvar. Eu vou deixar todos os exemplos que tiverem o fluxograma, eu vou deixar para vocês fazer o download. Vou deixar no formato em PNG para que vocês possam visualizar e daí replicar para o IED. Tá? Então é isso. Esse software, caso vocês queiram gerar e criar os seus fluxogramas para geração dos seus produtos, eu uso muito isso aqui como documentação também. Então, eu desenvolvo um projeto e esse projeto ele vai para a linha de produção e de um determinado momento você fica 2, 3 meses sem visualizar o projeto, porque ele já está em fase de produção, só que aí você precisa melhorar. Eu não vou conseguir lembrar toda a lógica que está funcionando dentro do código. Então, o que eu utilizo para facilitar isso? O meu fluxograma. Com o fluxograma eu consigo raciocinar e entender como que está o meu código e saber onde eu preciso modificar ele. Beleza? Para que a gente possa fazer os testes, para que a gente possa fazer as validações sobre como funciona os códigos, como que funciona todos os conceitos que nós vamos ver para frente, if, case, while, várias opções que a linguagem do Arduino nos permite ter, nós vamos fazer ele utilizando o nosso simulador que a gente já viu lá nas primeiras aulas. Então, os nossos algoritmos iniciais são algoritmos mais para que a gente possa entender o funcionamento das funções do que propriamente fazer o controle. O controle nós vamos deixar lá para frente. Agora, a ideia é entender como funciona o algoritmo e como a gente consegue resolver um problema a partir do algoritmo. Então, utilizando o simulador, nós vamos utilizar lá para frente a parte da serial. Então, no simulador, ele já permite eu utilizar um código e já mandar para serial, lá no próprio simulador. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer todos esses testes, essas validações pelo simulador. Uma outra opção, para aqueles que já sabem como é que funciona a biblioteca, a IDE do Arduino, pode fazer na IDE do Arduino também. O único detalhe aqui é que você precisa ter o Arduino conectado. Senão ele não te dá a opção de você abrir a caixa de comunicação serial. Tá? Então, para aqueles que vão acompanhar, não sabem ainda nada do Arduino, eu sugiro a utilização do simulador, que é o que a gente vai utilizar, mas aqueles que não querem, acham que está lento, ou não querem, se sente mais confortável usar a IDE do Arduino, fiquem à vontade. Aqueles que querem instalar e já está com o Arduino na mão também, pode ir lá dar uma olhada. Dentro do curso tem uma parte que é a instalação do próprio Arduino. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você já quiser ir lá para aquela aula e ver como é que instala e como é que configura, e depois voltar aqui, também é uma opção. Tranquilo? Espero que esse conceito a gente possa fundamentar ele muito bem, tá? E que a partir dessas aulas agora a gente consiga determinar, né, e pensar de forma correta em relação ao desenvolvimento de aplicações usando o raciocínio lógico, o raciocínio de forma sequenciada. Tá? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.